Sons da Terra. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está nos ouvindo ou assistindo na madrugada. Estamos aqui começando mais um Sons da Terra, nosso podcast, que também agora você consegue, além de ouvir aí nos agregadores de podcast, você consegue assistir no YouTube. Então, quem está ouvindo, bom programa. Quem está assistindo, fica com a gente aqui também. Que hoje a gente tem um convidado para lá de especial, a origem de tudo, podemos dizer assim. Exagero. Que é uma pessoa que eu acho que uma grande medida de sucesso da vida é quando a gente consegue transformar os nossos ídolos em amigos. Uhum. Então eu tenho o prazer aqui de estar conversando com um grande amigo meu, que é uma pessoa que eu admiro desde que eu comecei a pensar que um dia eu pudesse trabalhar com mato e bicho, que é o Ciro Porto jornalista, criador do Terra da Gente, acho que a gente pode falar assim sem... E vamos bater uma prosa aqui, descontraída. Às vezes eu acho que não vou até esquecer de olhar para a câmera, que eu vou estar conversando aqui meio papo de amigo, então de vez em quando eu tenho que lembrar de olhar para a câmera ali. Tá certo. Então, Ciro, bem-vindo, obrigado por... Tamo junto. Tamo junto, obrigado pela sua presença aqui. E eu queria começar com um papo que acho que a gente já conversou algumas vezes, mas eu acho que é muito importante as pessoas ouvirem, a gente tem falado muito no Terra, cada vez mais, tanto nos Sons da Terra quanto no programa, sobre a importância da conexão das crianças com a natureza, de se começar a ter conexão com a natureza. E você também começou a ter o seu interesse pela natureza, ele vem muito do começo. Vem de criança, né? É claro que eu quando criança, comecei a admirar as aves presas em gaiola, né? Meu pai tinha muitas aves em cativeiro. Eu tinha um primo também que era conhecido como Zé Passarinheiro, porque ele tinha muitos passarinhos, né? Passarinho nativo? Nativo, quase, todos nativos. Era coleirinha, bigodinho, pintacilgo, patativa, coleira do brejo, azulão, era o que ele mais gostava, o azulão. Curió, que eles também chamavam na época de avinhado, perdeu um pouco esse nome, né? Bicudo, enfim, N passarinhos, né? E eu adorava, né? Fui aprender nos cantos, justamente ajudando tanto o meu pai quanto o Zé Passarinheiro a cuidar, porque dava um trabalho danado você ficar cuidando de passarinho em gaiola, né? Mas sempre achei um pouco estranho, né? Porque as aves, elas são muito bonitas, não só quando elas estão cantando, mas principalmente quando elas estão voando, né? São uma expressão máxima, um símbolo da liberdade muito grande, né? Mas eu gostava, principalmente do pintacilgo. Eu sempre fui apaixonado pelo canto do pintacilgo e era uma paixão muito grande mesmo. Agora, sem dúvida nenhuma, é muito melhor admirar as aves soltas, porque elas estão cantando livres, né? E eu tenho até uma história interessante, que eu morava numa determinada casa e uma vizinha pegou um coleirinha que caiu no colo dela, provavelmente era um coleirinha de gaiola e tal. E ela levou para casa e eu deixei ele na gaiola um tempo. Depois eu mudei para uma casa que é uma chácara, né? E aí eu falei, puxa, não tem como ficar essa gaiola aqui, né? E aí eu falei, pô, vou soltar esse passarinho. Minha mulher de pronto falou, não, vamos soltar. Soltamos o passarinho. Ele voou para uma árvore pequenininha, depois foi para uma outra e foi embora, né? Aí eu me lembro que a minha mulher perguntou, mas será que ele vai se adaptar e viver solto e tal? Aí eu cheguei à seguinte conclusão, que é melhor você morrer livre do que viver preso. E de vez em quando, eu acredito que ele tenha se adaptado, porque ele deve ter encontrado outros coleirinhas e logo da fome vai encontrar alimento e se alimenta. Mas é engraçado você falar isso, que às vezes as pessoas sempre perguntam também, e se soltar o passarinho ele vai sobreviver, mas no final das contas, mesmo essa questão de morrer na natureza, ele vira comida de um gavião, vira comida do gato do mato. Mas de fome ele não vai morrer. Nunca. Ele vai encontrar comida. Inclusive a gente para pensar, populações... as pessoas sempre falam isso e você vai ver os papagaios, a população de papagaio verdadeiro que tem na cidade de São Paulo. Verdade. 100% oriunda de bicho que era de que cativeiro, pede café, né? pede... E nessa época que eu estava lá, continuando a contar a origem do gosto pelas aves, né? Pela natureza de um modo geral, nessa época que eu ia na casa do Zé Passarinheiro, eu estava indo para ter uma aula de reforço de matemática, porque a gente mudava muito de escola. Meu pai ele não tinha casa própria, então a gente mudava de aluguel, saía de uma escola mais fraca para uma mais forte. Então eu estava indo, não estava bem de matemática, e tinha um professor muito rigoroso na época,
para não dizer chato, né? E eu fui ter aula com o filho do Zé Passarinheiro, que era um professor de matemática, então eu tinha aula de reforço ali. Na verdade, eu acabava não tendo aula nenhuma, né? Tinha aula de aulas passarinho. de passarinho, né? E até agradeço muito, até hoje, esse professor de matemática, mas que se não fosse por ele, eu talvez não tivesse tanto gosto pelas artes como eu tenho hoje. Enfim, mas continuando. E lá foi quando eu travei conhecimento dos discos do Dalgas Frisch. Então, você sabe que o Dalgas Frisch é um pioneiro na gravação de cantos, né? Ele trabalhava numa empresa, acho que era Linhas Corrente na época, e foi para a Inglaterra e ele adquiriu um dos primeiros gravadores portáteis, Nagra. E ele veio para o Brasil e começou a gravar o canto dos passarinhos de forma pioneira, né? E eu me lembrava que eu olhava o disco, tinha ele em cima do lombo de um boi, Do búfalo, com uma antena parabólica e tal. E eu um dia cheguei, esse Zé Passarinheiro, ele era uma pessoa muito, muito especial, tenho um carinho muito grande por ele, já falecido há muitos anos. E ele me mostrava, e ele contava histórias, ele falava, o trinca-ferro tem sinal porque ele tem um bico duro que nem o ferro, se você chega perto dele ele te ataca. Ele contava aquelas histórias da carochinha, né? Mas, como criança eu gostava. E eu cheguei para ele um dia e falei assim, puxa, como eu gostaria de fazer o que esse homem faz. Isso criança com 11 anos de idade. E ele falou assim, você vai fazer. Eu não fiz exatamente isso, né? Porque a gente não foi atrás de gravar canto, fomos atrás de gravar imagens, né? Mas era um sonho de criança que se realizou, né? E o mais bacana é que assim que eu comecei a trabalhar em televisão, lá por 1988, tinha um programa na IPTV que chamava-se A Palavra é Sua. Eu sugeri, falei, puxa, eu gostaria de trazer aqui o ornitólogo Dalgas Frisch. Foi assim que você conheceu o Dalgas? Pessoalmente foi. Que incrível. Aí ele foi lá, eu fiz um programa com ele, na época ele estava trabalhando sobre a migração das andorinhas azuis, pintando andorinhas azuis com uma técnica que na época era inovadora, chamava microtagging, que você passava um spray onde as andorinhas dormiam, né? E elas não ficavam coloridas. Esse spray você só olhava no ultravioleta. E assim eles, coletando as penas em algumas cidades, eles sabiam o caminho que ia fazer. Foi uma coisa bem interessante. E daí nasceu uma amizade. Como você iniciou o programa falando que bacana quando a gente conhece aquelas pessoas que a gente admirava. Eu tinha uma admiração muito grande por ele, conheci e depois acabei ficando junto com ele na Associação de Preservação da Vida Selvagem. Eu cheguei a estar como vice-presidente lá. E a gente trabalhava até, na época, até com a... Como é que chama aquela WCS? WWF. WWF. Fizemos um trabalho muito grande, porque era uma ONG sem fins lucrativos, né? E que só coletava, assim, algum recurso para realizar projetos, né? E conseguimos fazer N coisas juntos, aí fizemos vários programas. Tem uma grande gratidão para Deus por ter conhecido, né? Muita gente critica, o Dalgas Frisch, né? Fica aqui. Todo mundo quer ser dono dos passarinhos. Eu acho engraçado isso. Ou na gaiola ou fora da gaiola. Não, todo mundo quer ser dono. Aí ele falava, mas ele não é ornitólogo. Olha, o que ele tem de mato, o que ele tem de observação, pra você ter uma ideia, o acervo dele foi doado para a Unicamp, o acervo de sons, na época que o professor Jacques Villiard estava vivo, já falecido também, que era um ornitólogo fantástico, né? Um dos maiores bancos de sons estão na Unicamp. Na fonoteca, Jacques exatamente. Villiard, e boa parte daqueles sons que estão lá foram doados pelo Dalgas. Inclusive está disponível, quem está ouvindo a gente quiser ir entrar no site da fonoteca, dá para ouvir vários desses sons. Muito bacana, né? E o gosto nasceu aí. E entrevistando o Dalgas e assim, eu sempre fui tentando fazer matérias que fossem de meio ambiente, né? Surgiu uma oportunidade de fazer uma matéria que não era ideia minha, que foi o Canto da Piracema, que fez um sucesso muito grande, ganhou o prêmio Líbero Badaró. Não era eu que ia fazer essa matéria, eu só fiz porque na época quem ia fazer essa matéria era o Marcelo Canelas, que foi num jogo de futebol ou coisa parecida, minha memória pode falhar, acabou se machucando e aí eu fui para o lugar dele, fiz o que é o destino? O Canto da Piracema. Também sempre gostei de pescar, de admirar os peixes, né? E daí nasceu toda uma série, aí fizemos a Rota do Sol, que é a migração, o primeiro documentário feito da migração desde o Canadá, das andorinhas azuis, a Purple Martin, pela Flyway, que eles usam o rio Mississippi, passam por todo o meio oeste americano, cruzam o Golfo do México, na Península de Yucatán, vão descendo, entram lá pela Cabeça do Cachorro
e vão chegar até aqui no interior de São Paulo, né? Principalmente para se alimentar dos insetos que tem nos canaviais. E também eu nasci na cidade de Campinas, que sempre foi conhecida como cidade das andorinhas, embora não era Purple Martin que dormia em Campinas. Era andorinha doméstica grande? Não, calibre, por incrível que pareça, as andorinhas que acumulavam lá era aquela... Deixa eu lembrar o nome científico dela, é difícil. Ela tem um papo vermelho. Irundo rústica. Irundo rústica. Que é uma outra espécie migratória também. Isso, migratória. Era essa que ficava lá. E, aliás, uma das mais bonitas, né? Porque ela tem aquelas penas... É a andorinha clássica, é a swallow mesmo. Exatamente. Nome, então, eram essas que viviam lá. Pelo menos é o que eu tenho de informação. Talvez possa até ter bandos mistos ali, porque já aconteceu de ver... Sim, eles às vezes estão em bandos diferentes. Enfim, e aí nós fizemos isso, fizemos o Beija-Flor também... E daí para frente surgiu a ideia de criar um programa, né? Porque o que acontecia? Se você quisesse ter informação sobre, eu quero ver a natureza do Brasil, você tinha documentários da BBC, ou da National Geographic. Isso até recentemente. Não, ainda é assim, mas não tinha ninguém no Brasil fazendo isso, nada. Eu falei, puxa vida, não tenho nada contra ingleses, né, norte-americanos, em absoluto. Mas por que nós brasileiros não podemos fazer isso do nosso jeito? Que é diferente, o nosso jeito de documentário é diferente, né? E foi daí que surgiu a ideia de fazer o Terra da Gente. Coincidiu, na época, a TV está ganhando um espaço para ocupar, né? Coincidiu que a IPTV acreditou no projeto, isso não foi uma coincidência, tinha que se acreditar, né? E é um programa que completou ano passado 25 anos. Que programa de televisão brasileira fez 25 anos? Pouquíssimos, pouquíssimos, né? E sempre o nosso intuito nunca foi assim... bancar porque tinha muito isso no começo de programas de vida selvagem, né? Todo mundo quer ser o Tarzan. É uma coisa assim, tem gente que sai, quer aventura, bicho, peguei a cobra, peguei não sei o quê. Essa coisa assim, nada disso. A nossa era sempre uma questão de respeito à natureza e sempre com a nossa maior satisfação que era conseguimos gravar, temos o que mostrar. Entendeu? Então você imagina, por exemplo, a minha satisfação quando nós conseguimos gravar em Presidente Figueiredo, a dança do Galo da Serra. Eu me lembro dessa. Quando é uma coisa assim, você fala, pô, só você vê, pra você ter uma ideia, meus filhos eram pequenos, eu os levei lá para ver isso, ao vivo. Falei, não, isso vocês vão ver. Eu voltei lá com a minha família para mostrar para eles. Não, é um espetáculo. Coisa linda. E outra coisa que para mim que mostra também o quanto o brasileiro precisa descobrir a natureza, né? Que você parar pra pensar, você desce ali em Manaus, pega 1h30 de carro, você tem a chance de ver um dos maiores espetáculos da natureza. Sem dúvida. E uma outra coisa que eu acho assim fundamental é que hoje a gente tem uma fórmula no Terra da Gente, né, que diz assim, olha, por que vocês usam? Na verdade, quem fez esse esquema foi uma aluna que estava fazendo mestrado ou doutorado, não me lembro agora. Quero falar, nossa, vocês fizeram a fórmula perfeita da pessoa gostar da natureza. Primeiro você precisa conhecer. Quando você gosta, você admira. Quando você admira, você ama. E quem ama, conserva. Mas a gente nunca pensou em fazer assim. Mas nós sempre fomos pela coisa. Olha que lindo que existe. Olha isso daqui, olha isso daqui. Hoje, muita coisa está sendo descoberta todos os dias por causa do número de observadores que aumentou. Mas lá atrás... não era fácil conseguir. Imagino. Então você fala, onde que tem hoje? Você fala assim, o Ciro, queria levar um turista de um outro país aí para ver uma onça. Eu levo. A onça no Brasil tem endereço hoje, mas não era assim. Né? Então você fala, quero mostrar um brilho de fogo. Também sei onde encontrar. Mas não era assim. Isso tem mudado nos últimos 10 anos. Exatamente. Né? Então você tinha que descobrir. Isso. Quantas vezes a gente saiu com o objetivo de filmar uma determinada espécie e voltava com um programa completamente diferente? Porque aquela espécie não apareceu e a gente aproveitava o quê? O que a natureza estava oferecendo. Num país como o Brasil, que a natureza está em todo canto, né? Sem sombra de dúvida. Mas eu queria voltar um pouquinho. Bastante. Eu queria voltar nessa transição aí do menino dos passarinhos lá e o professor de matemática para o jornalista. Você cogitou fazer biologia, veterinária, ou não, você seguiu o caminho do jornalismo? E se quando você seguiu o caminho do jornalismo, você pensou, cara, quem sabe talvez um dia eu não faça programas sobre natureza? Teve isso? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Sempre quis esse senso, essa vontade de explorar, de descobrir, de gravar, né? É uma coisa que eu acho que nasce com você. Aliás, acho que nasce com todo mundo. Mas eu diria para você que eu nunca imaginei ser jornalista. Né? Mas tem uma coisa com as aves. Eu queria ser piloto. Eu queria voar. Que legal. Entendeu?
Não deu certo, né? Aí eu encontrei um jeito de voar de outra forma, pelas ondas do rádio, né? Você voa pela televisão, né? Não deixa de voar, sua imagem voa, você não voa, né? Exatamente. E no jornalismo, francamente, eu sempre preferi, embora eu tenha ficado 20 anos como diretor de jornalismo da IPTV, eu sempre preferi trabalhar com bicho do que com gente. Por um simples fato. O bicho não blefa. Ele pode até dissimular, mas ele só dissimula em duas situações. Para proteger a própria vida ou para proteger a prole. Caso contrário, ele é sempre autêntico. Você não vai encontrar. Gente é um bicho complicado. Gente não. Gente, às vezes a pessoa está sorrindo, está falando uma coisa para você e está mentindo. Isso. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, eu prefiro mesmo trabalhar com natureza. Então, agora que eu estou já mais velho, mas estou me dedicando exclusivamente a trabalhar no Terra da Gente com muita satisfação. Não com tanto intuito de fazer isso, fazer aquilo, porque também eu curto muito as coisas que eu já fiz. Fala, pô, que bacana. Não, tem que curtir, né? Tem uma escola aí atrás. Mas assim, incentivando as pessoas que estão aí, o time, né, que é tão grande. Hoje, por exemplo, eu era um cara que falava de pesca e era uma pessoa que falava de bicho em uma redação que ninguém queria saber disso. Hoje a Terra da Gente tem uma redação em que todo mundo quer saber disso, né? Então, e as pessoas cada vez mais, né? Mas é exatamente isso que a gente sempre fala do interesse. Não, porque o brasileiro não é preocupado com o meio ambiente. Eu acho que o contrário, o brasileiro ele tem sim um interesse por natureza e a gente tem uma carência absurda de informação. E o Terra está aí 25 anos. Eu acho que tem. E uma outra coisa que eu admiro muito, por exemplo, tem pessoas, né? Eu admiro muito, embora conheça muitas espécies e tal, mas eu não sou um grande colecionador assim de espécies, né? Por exemplo, eu até sou meio semi-analfabeto em Mata Atlântica. Eu me dediquei muito mais à Amazônia, né? Embora tenha muitas espécies que ocorrem no dois, né? Mas você conhece a Mata Atlântica? Um pouco, mas assim, a Amazônia eu posso dizer que eu visitei mais locais, né? Mas o que sempre me chamou a atenção não era em quantas espécies eu vi, mas sim em que contexto que essa espécie se encaixa nesse meio, entendeu? E fazer analogias que, eu diria assim, que a natureza sempre tem lições para te dar. Então, essas analogias a gente trazer para o lado humano, né, vamos dizer assim. Então, você fala, você tem um galo da serra, puxa vida, legal, mora também chamado de galo da rocha, mora num ambiente completamente diferente, é difícil se achar aquele meio, em caverna e tal. Aí você vê, ele come aquela florzinha, aquela frutinha, aí ele vai para o ninho, embaixo do ninho já tem a frutinha nascendo porque ele regurgitou a semente. Então você está vendo, ele tem uma parte nesse tudo, né? Eu acho assim, todo mundo fala, é uma palavra, está mais do que na moda, está até cansando já, biodiversidade. Tá, tudo bem, a vida é dividida em inúmeras partes. Mas existe uma conspiração, eu não diria a palavra conspiração, não pega bem, mas eu diria, existe uma ligação e uma unidade nessa biodiversidade. A teia da vida. Mais ou menos assim, cada parte conspira, vamos dizer, contribui para o todo, de uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra. Então, eu acho isso muito bacana. Aí se você fala assim, por que nós, seres humanos, não somos assim? Por que cada parte quer sempre ser a parte mais importante? Por que ser parte de algo maior, para nós, seres humanos, não basta, enquanto que na natureza basta? Não que eles tenham essa consciência. Você fala, não tem essa consciência. Pode ser que esses indivíduos não tenham a consciência. Não, mas mas existe uma consciência nisso tudo. Porque não há como existir uma coisa tão perfeita, complexa e perfeita, se não tiver uma consciência por trás disso. Então, existe uma consciência. Tem gente que fala, Gaia é um organismo vivo. Talvez seja. Eu não quero criar aqui a religião de Gaia, não é nada disso. Mas existe, é impossível, é impossível que isso tudo não esteja, não seja resultado de uma consciência maior. Essa consciência maior chama-se natureza, que seja. Chama-se Deus, que seja. Evolução, que seja. Mas ela existe. E o que causa uma estranheza é você perceber que você, enquanto ser humano, você está se alijando disso. O tempo inteiro a gente está tentando sair, né? Tentando se alijar disso. Exatamente. Quando, na verdade, eu acho que você tem que tentar se integrar a isso, né? Então, da onde que a gente veio?
da floresta, da mata, né? Por que você quer se afastar disso? Por que você não faz a sua parte? E se você for fazer esse raciocínio, você fica louco, né? Porque a partir do momento que você inventou antibiótico, antivida, antibio, né? Você sai da regra dessa consciência maior. E aí você começa a proliferar, né? E essa proliferação, essa multiplicação, será para o meio talvez não seja tão interessante. Superpopulação é um dos maiores problemas. A gente fala em vários problemas, mas o grande problema do mundo é a mesma coisa. Se você pegar, é claro que eu só estou comentando assim de forma aleatória, mas você pegar, por exemplo, os indígenas, né? Eles se distribuíam em inúmeras aldeias, mas você não tinha uma gigantesca metrópole aldeia, entendeu o que eu quero dizer? Sim. Então talvez a gente também pudesse ter seguido esse exemplo e falar, vamos fazer inúmeras cidades, mas nenhuma tão grande a ponto de engolir tudo. Entende? Como o caso de São Paulo, Cidade do México. A gente tem voltado muito para essa sabedoria toda da floresta, dos indígenas. E você estava falando uma coisa que é muito interessante, essa questão de como o Terra, nesses 25 anos, ajudou muito na questão da conservação, dessa forma aí, para mim, indireta, super direta, no final das contas, que é mostrando para as pessoas que existe um mundo maravilhoso lá fora, sim, basta abrir os olhos. Mas acho que tem alguns casos bem emblemáticos. A gente estava falando mais cedo também do Parque Nacional do Juruena, né, que teve uma influência das imagens do Terra para ele. Nós estávamos, o Parque Nacional do Juruena estava para ser criado, estava prestes a ser votado, e nós estávamos fazendo um Globo Repórter lá na época, e o Rômulo, que era o presidente do IBAMA na época, assim que saiu, o programa saiu uma semana antes, e assim que saiu o resultado do parque, ele falou, olha, vocês tenham certeza que houve uma contribuição gigantesca daquele programa para sair a aprovação desse parque, né? E, infelizmente, no Brasil, a gente precisa hoje disso. Ou você cria parques, entendeu? Ou você vai perder tudo. Vai perder porque essa consciência não está. Às vezes você vai conversar com as pessoas do agronegócio e fala, puxa vida, vocês são contra o desenvolvimento, o povo precisa comer. Não, eu não sou contra. Eu adoro comer carne, eu não sou vegano, não tenho nenhuma restrição. Mas pensa bem uma coisa, com tanto de área aberta improdutiva, precisa derrubar mais. Eu acho até que nós estamos num momento de começar, não é só a conservar, é a replantar. Já tem gente fazendo restauração, isso. Sim, eu conheço em Santa Catarina a Elza e o Germano, que eles são da... Eles têm uma ONG que me fugiu o nome agora, acho que é Rambugil, Puxa vida, eles compraram áreas, assim, não são pessoas de muitas posses, né? Ele é um engenheiro, trabalha, não sei se trabalha ainda, mas trabalhava com desenvolvimento de foguetes, de mísseis, essas coisas. Compravam ali suas terras e que eram plantações já de banana, tudo, e começavam a plantar Mata Atlântica. Entende? O Paulo Nogueira Neto, sim, uma das pessoas mais importantes no meio ambiente, o que ele fez? Ele tirou um pedaço de cana, que ele tinha usina, ele era usineiro, e plantou floresta. Entende? É claro que ele não fez isso em toda a propriedade dele, mas uma parte ele fez. Então eu acho assim, não importa o quanto você está fazendo, o importante é que você esteja fazendo alguma coisa, né? Então, eu vejo que o caminho é esse hoje. Não pode derrubar mais o que tem, na minha opinião. Isso já, enquanto tiver área desmatada, parada, sem fazer nada, improdutiva, não tem sentido você desmatar. Você pega regiões, por exemplo, o Vale, quem quiser ver isso, o Vale do Paraíba, que você vai entre o Rio e São Paulo, passando pela Dutra, você tem milhões de hectares de pasta abandonada. Sem sombra de dúvida. E tem gente que não tem a menor ideia que aquilo era mata, né? Tem uma outra questão que eu acho muito interessante também. O lado mais sensível do ser humano é o bolso. Não adianta falar o contrário. Antigamente alguém olhava para uma árvore e falava assim, quantos metros cúbicos eu vou obter dessa madeira e eu vou vender cada metro cúbico por tanto, tal. Hoje já tem muita gente falando assim, quanto que essa árvore de pé vale para mim? Quanto que eu posso fazer de dinheiro com ela? Está mudando, né? Então essas mudanças elas vão vindo gradativamente e eu acho que a palavra mais certa hoje para a gente usar não é preservação, embora precise se preservar algumas áreas mesmo, mas é conservação. É a gente aprender a viver com esse meio sem destruí-lo. Não, e a gente, engraçado, tá falando isso. Engraçado não, é o fato da gente estar num lugar que é um exemplo disso. Essa aqui era uma fazenda de café. Durante muito, eu acho, de certa forma, talvez você esteja envolvido com a história da sua família. Eu não sei, porque a minha avó era dessa região aqui em Monte Alegre. É a família Oliveira Valente. E até o atual proprietário aqui, o Zaga, está olhando. Falou, eu não sei, eu desconfio que a minha avó pode ter nascido nessa casa aqui, entendeu? Porque aqui já foi de um Oliveira Valente.
E ela nasceu em Monte Alegre, está inclusive sepultada aqui também. Mas nós estamos pesquisando, vamos chegar a uma resposta rápida. Mas era uma fazenda de café, né? E hoje o Zaga virou essa pessoa que tanto fala dos passarinhos. A gente tá aqui em volta, talvez vocês tenham visto algum beija-flor aí. De ontem para hoje a gente já viu 12 espécies de beija-flor que... E o Zaga falando da natureza, falando dos passarinhos, está mudando completamente a percepção das pessoas da região. Sim, sem dúvida. E, olha, viajar ao Brasil, conhecer esse Brasil é uma das coisas que não tem preço, né? A turma fala assim, pô, você não tem vontade de ir para a África, fazer um Globo Repórter na África? Eu falei, não. Aí me perguntaram por quê. Eu falei, porque lá, os leões lá têm nome. Ó, esse aqui é esse aqui é aquele, esse aqui... Hoje a gente já começa a pôr nome em onça aqui também. A coisa está indo pro mesmo caminho. Mas assim, você não encontrava uma onça. A onça que te encontrava. Nem ela te encontrava, era um encontro por acaso. Era muito difícil. Hoje não. Hoje a gente já consegue por causa de tanta gente que está monitorando, vendo onde os bichos ocorrem. Você consegue lembrar algum momento assim que te marcou, que você, nossa, esse dia... Olha, muitos momentos marcaram, né? Porque, por exemplo, você fala assim, você vai mergulhar na barreira de coral da Austrália, vai mergulhar na Polinésia Francesa, isso não te marcou? Puxa, aquela beleza sem sombra de dúvida. Mas se eu fosse eleger mesmo um momento que me marcou muito, foi ficar uns 5, 6 metros do Irapuru e gravá-lo cantando. Eu acho que esse foi de fato, até porque já existia a lenda, já existia aquela coisa toda. E assim, hoje tem muita gente que já gravou em vídeo o Irapuru, mas eu acho, no Brasil, eu tenho certeza que nós fomos a primeira equipe a gravar de televisão. Não sei se alguém individualmente já tinha gravado. E é uma coisa que me enche bastante de orgulho. E foi um momento muito mágico. Mas acho que todos são marcantes, não tem assim, mas esse acho que foi o mais emocionante. O Irapuru a gente pode botar o som pra gente ouvir aí, produção? Pode. Mas o Irapuru tem essa coisa que às vezes você ouve a gravação, você, cara, não é possível, não existe. Eu imagino, eu vi uma vez só na natureza, eu ia ouvir. E tem assim, tem variações de canto, de região para região. Os de alta floresta cantam diferente dos do Acre, o de Presidente Figueiredo é outro. Sim, não, eles separaram as espécies, inclusive, agora. E são assim, cantos muito bacanas, né? E saber que é parente próximo da curruíra, né? E a curruíra não chega nem perto do canto dela. Mas ela alegra o nosso jardim. Alegra, é o despertador da gente na cidade. Já pra gente ir pro encerramento aí, mas é uma pergunta meio óbvia também, mas eu acho que aproveitar que você tá aqui. E os próximos 25 anos aí do Terra e do Ciro, essa revolução digital, você acha que isso vai permitir levar a palavra da natureza para cada vez mais pessoas? Como é que você vê? Isso não tem nem como, né? Porque é o seguinte, as pessoas estão começando a perceber que essa coisa que eu me referi um pouquinho antes de tentar se alijar da natureza, jogar na natureza, isso é impossível. Você precisa da natureza. Às vezes você sentar num lugar que está lá um campo verde, umas árvores verdes, já te acalma, entendeu? Essa vida artificial hoje, essa vida digital, que todo mundo gosta de falar, não é digital, é digital, tem que ter um sotaque. Assim. Isso aí é postiço. Viver é caminhar, é ver, é observar, é sentir, é cheirar, é amar, entendeu? Agora, você vai conseguir fazer isso diante de um computador, você vai ter, eu tenho um aplicativo que agora tem todos os cantos dos passarinhos, ótimo, fica ouvindo o seu aplicativo. Eu vou preferir caminhar na mata, ouvir menos, mas vou ouvir de verdade. Eu não estou ouvindo coisas artificiais. Então eu penso assim que não tem como você se afastar da natureza. Eu preciso acreditar nisso. E desejo que as pessoas acreditem nisso também. Porque senão, qual é a razão de viver? Eu não posso ter uma razão digital de viver. Não tem sentido. Não tem sentido. Isso não é humano. Eu te agradecer muito. Acho que todo mundo ouviu aí. Eu segurei a emoção aqui algumas vezes. Quem está assistindo e vendo a gente. E espero a gente repetir esse papo algumas vezes. É bom a gente botar uma prosa em dia. Tem um monte de história. Vou estar aqui nos Sons da Terra, sempre contando um caos aí. E tem causos para fazer qualquer um rir. Né? Para encerrar, vamos contar um causinho de sorriso aqui? Tô eu no começo do Terra da Gente, meio metido a besta, né? Ainda não sabia nada, lá pelos lados do Amapá. O estado mais preservado do Brasil. Ele é pequeno, mas é muito preservado. E andando tal, eu entro na casa de um caboclo e olho bem
caboclo, terra de chão batido, bem varridinho, ele sentado num banquinho de 3 pés. Eu olho na parede e vejo uma pele assim. Na época estava começando, não conhecia quase nada. Falei, será que é onça? Será que é jaguatirica? Aí eu falei, boa tarde. Fiquei interessado naquilo. Falei, puta, queria ter um negócio desse, né? Hoje acho uma bobagem, mas na época não achava. Aí falei, olhei bem para ele, boa tarde, boa tarde. Falei, é onça? Ele olhou para mim e falou assim, não, é couro. Eu queria comprar, né? Eu falei, é seu? Ele, não, da onça. Isso foi motivo de riso muito tempo, sabe? Ele era português, não? Não, ele era um caboclo do mato mesmo. Ele estava certo, né? Pegou o pé da letra. Tá certo. Era uma jaguatirica, era uma oncinha, na verdade, não era jaguatirica. Era filhote de onça. Mas é isso, tem muito caso para contar ainda. Estamos só no começo. Obrigado, gente. Imagina. Obrigado e até a próxima. Mais um papo aqui no Sons da Terra. Se Deus quiser. Sons da Terra.